Meus amores, boa noite. Tudo bem? Eu desejo a todos muita paz. Que Deus os abençoe, as ilumine, as fortaleça, e que Jesus, adentrando este recinto, possa nos penetrar e nos bafejar com o seu amor. Eu desejo a todos e a todas, encarnados e desencarnados, que nós tenhamos muita paz, pelo menos nesta noite, sob o amparo do nosso Mestre Jesus, cujo nome eu pronuncio com muito respeito e reverência, recordando ainda todo o seu sentimento e todo o seu amor por cada um de nós. Muita paz, meus queridos, muita paz. Meus amores, as bem-aventuranças de Jesus são um verdadeiro cântico de glória e de redenção, de consolo e de amorosidade em favor de toda a humanidade. O nosso tema a respeito dos bem-aventurados, os pobres de espírito, retrata o princípio primordial da humildade que devemos ter perante os desígnios do nosso Criador. E a humildade é aí o princípio basilar, a partir do qual, como piso inicial para a nossa evolução, podemos edificar toda uma caminhada de conquista, de ascese, de desenvolvimento espiritual sob o amparo de Deus. Sem humildade, dificilmente conseguiremos catapultar ou impulsionar o nosso espírito em direção às glórias dos céus, que exigirão outras tantas competências espirituais para que atinjamos a verdadeira felicidade ou a pureza de espírito. Portanto, quando observamos a dificuldade que a humanidade tem para com estas coisas, notadamente para com o exercício do amor e da humildade, vamos perceber toda uma torrente de consequências nefastas perpetradas pelo próprio ser humano e que desencadeiam toda a dor e toda lágrima vertida pela humanidade há séculos. Sem a noção do amor, sem a noção da humildade, da caridade, do amor de Deus e ao próximo, dificilmente conseguiremos deslindar os grandes dramas, os dramas terríveis que nós mesmos criamos pela malversação do nosso livre-arbítrio. Se as dificuldades existentes são resultantes da má incementação que nós mesmos causamos, ou nós mesmos procedemos, podemos dizer ainda que haveremos de ser nós mesmos que haveremos de recuperar ou restaurar os caminhos que foram perdidos no passado. Obviamente, contaremos sempre com a assistência da espiritualidade superior e de Jesus, que nunca nos abandonaram nos terríveis períodos de transição na Terra. Eu me recordo aqui, minha gente, dos dias nefastos pelos quais nós temos passado, exatamente pelo ouvido das leis de Deus e do esforço que deveríamos fazer em realizarmos aquilo que é devido e não aquilo que a gente simplesmente quer. Em 1870, numa análise historiográfica da violência do planeta, nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana, que destruiu todos os valores éticos e morais da sociedade, cindindo a personalidade do homem. Logo em seguida, no século XIX, pensadores extraordinários conseguiram, digamos assim, retratar o pensamento dos homens, filosoficamente falando, para direcionar a conduta, o comportamento e o pensamento das criaturas terrenas. Recordando-nos aqui de Kierkegaard, teólogo holandês, nós nos lembramos de Nietzsche, que defendia a tese de que Deus não existia, mas não Deus conforme nós o entendemos, que Deus não existia, não havia necessidade disso, pelo menos do ponto de vista da humanidade, porque ele tinha uma concepção muito diferente da concepção humana a respeito de Deus. Temos Franz Kafka também, que conseguiu retratar o pensamento pessimista, o vazio existencial, pelas suas obras, Metamorfose, o Processo. Recordamos-nos aqui de uma obra interessantíssima que ele escreveu em vida, chamada Carta ao Meu Pai, em que ele desabafa toda a sua angústia no relacionamento que ele tinha com o seu creditor. Ele manifesta toda a sua dor, toda a sua humilhação. E isso haverá de atingi-lo durante toda uma existência, porque ele vai desencarnar muito cedo, com apenas 40 anos de idade.
Estes homens que viviam angústias retratam, por sua vez, pelo seu pensamento filosófico, o raciocínio imediatista, materialista, egoístico, que vai acirrar ainda mais o vazio existencial pelo qual todos nós estamos passando na atualidade. Chegamos então à Primeira Guerra Mundial, onde nós temos o esfacelamento do progresso. As empresas do progresso agora já não são mais empresas ou indústrias do progresso, porque os seus empresários agora são capitães de guerra e produzem armamentos. Os sentimentos da ética do amor são esfacelados neste período. Logo em seguida, vamos ouvir a voz de Hitler cantando as glórias do povo, a supremacia do seu povo alemão, no grande encontro de Munique. E logo em seguida ele vai se tornar, funda-se então, os cavaleiros do Apocalipse, como diziam, Wendell, Himmler. Ele vai fundar o Partido Social Nacionalista. A humanidade conhecerá então o nazismo. Em 1935, é legalizado o aborto em seu país. Ele assume a primeira chancelaria do país. Em 1939, em 1935 ainda, por volta de 1935, vamos ver, por exemplo, a queima de vários livros de mais de 100 autores judeus que eram queimados em praça pública para serem de descarte e de exemplo para a sociedade. E Hegel, nesse tempo, ele diz que quando a humanidade, a propósito do acontecimento terrível da queima das obras, ele disse que quando a humanidade começa a queimar livros é porque logo em seguida estará queimando pessoas. E de fato, em 1939 a Alemanha domina o nazismo, a Prússia, a Polônia, a Tchecoslováquia e outros países. E o mundo então vai conhecer a tragédia do nazismo, que matará cerca de 6 milhões de judeus. Mas na verdade a tragédia da guerra foi muito maior, porque morreram nesse período, judeus e não judeus, 47 milhões de criaturas. Foram dizimadas pela guerra. Uma verdadeira tragédia, uma verdadeira ferida aberta na consciência da humanidade. E não faltaram luzes ao esclarecimento das criaturas para que tivessem, pelo exercício do seu livre-arbítrio, uma opção diferente que os conduzisse ao amor, à esperança, à saúde, à glória, à redenção espiritual. Logo depois, nós vamos ver que após o período da Segunda Guerra Mundial, nós temos um período nadaísta. Os jovens estão muito, digamos assim, desesperançosos. Vamos ver Jean-Paul Sartre cantando as glórias do existencialismo. E vamos ter aí a informação ou a convocação, o convite para que gozássemos a vida. Porque a bomba poderia cair e destruir tudo, absolutamente tudo. O outro é meu inferno. Para que eu seja livre é preciso que o outro não exista, porque o outro é meu inferno. Enfim, é um período de grande vazio existencial, de angústia, de depressão pós-guerra. Mas isso não para por aí, porque logo em seguida, na década de 50, chegamos ao período de 1950, nós temos a Guerra da Coreia. Nesse período, os Estados Unidos, a União Soviética e a China mandam para o paralelo 38 os seus melhores jovens. E porque eles não tinham razão para matar em nome da democracia, lançaram-se as viciações e foram formando guetos em diversos setores da sociedade de lá e nos Estados Unidos e em todo o mundo. Vamos ver logo em seguida a guerra do Sudeste Asiático. E para lá também foram enviados pelos Estados Unidos muitos jovens, os melhores jovens, promissores, brilhantes. E porque também não tinham razão, motivação para matar em nome da democracia, eles se lançaram ao consumo de drogas, dos extratos da papoula, da heroína, da cocaína e de outras substâncias da maconha. Enfim, chafurdaram-se nas drogas. A este período, um filósofo, se não me engano, alemão, Herbert Marcuse, irá defender uma tese nova em busca de uma cultura de paz. Ele vai dizer o seguinte: não façamos guerra, façamos amor, vamos adorar a flor. E esses mesmos jovens, unidos pelo ideal ripieísta, irão subir as montanhas, ao Tibete, para consumirem drogas e substâncias e falarem de paz, de amor, de paz e amor. Mas vamos ver esses jovens voltando então destroçados. Foi mais ou menos nesse período, na década de 70, que 4 jovens de Liverpool irão cantar coisas muito simples,
E eles também chafudarão, eles terão dificuldades com as drogas. Enfrentarão, eles arrastaram mais de 1 milhão de jovens com eles, cantando a sua rua, Abbey Road, Bond Street e outras músicas que encantaram o mundo, porque falam de coisas muito simples, mas eles também não resistiram e se viciaram, decepcionaram profundamente. Era um vazio. Nesse mesmo período, na Inglaterra, uma jovem chamada Mary Quant. Mary Quant era uma jovem muito magra, alta, e que teve a ousadia de dizer que a dignidade de uma mulher não estava na barra da saia. E ela então manda que as jovens levantassem suas saias até acima do joelho, e o mundo então fica escandalizado com o surgimento da mini saia. Minha gente, foi um escândalo. Um escândalo. Vamos ouvir também das dificuldades éticas e morais de alguns jovens músicos que se viciaram no consumo de drogas. Jimi Hendrix, conforme informa a mídia, o jornalismo da época, os jornais, os repórteres. Vamos ver depois de Jimi Hendrix, Elvis Presley, que também teria consumido muitas drogas, viciado. E vamos ouvir aqui no Brasil, Elis Regina, segundo a imprensa, a voz canora de Elis Regina sufocada pelos vícios, pelos conflitos íntimos dessa mulher extraordinária. E o desafio, minha gente, continua o mesmo, porque afastados da nossa origem basilar, que está na proposta de Jesus pelo exercício da humildade, bem-aventurados os que são pobres de espírito, não é espíritos pobres, vamos ter na proposta da educação um recurso formidável para o desenvolvimento das criaturas. Mas não é uma educação qualquer, porque haveremos de aprender com o Sr. Allan Kardec, na questão 685, na nota, uma definição formidável, porque ele também era professor e entendia dessas coisas. E ele me apresenta um conceito, digamos, genérico, amplo, e vocês vão entender por quê. Ele diz que há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação pelos livros, mas a educação moral. Porque a educação moral é incutir hábitos. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Vejam aí que ele não dá nenhum viés positivo ou negativo, ético ou não, bom ou mal. Ele define o que é educação. Porque a educação em si mesma pode levar o indivíduo às bênçãos da autoiluminação, mas pode levar também o indivíduo à autodestruição. Ou os senhores acham que no Estado nazista, fascista, não existiam professores, educadores? Eles também foram educados, mal educados. Porque educação, segundo Allan Kardec, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Mas quais são os hábitos que adquirimos na educação que recebemos? Portanto, Allan Kardec, como excelente professor, entende o sentido da educação. Mas apresentando a luz da doutrina espírita, que ele codificava, em 1857, quando colocou o lançamento do Livro dos Espíritos e das demais obras da coleção, vamos ter aí a proposta da educação pelo bem, pela prática da luz, em que o processo didático-pedagógico extrai de nós mesmos o nosso melhor potencial, para que sejamos aquilo que devemos ser, e não aquilo que os outros simplesmente querem. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Meus amigos, a tragédia é tão grande, que quando falta educação para o bem, nós teremos uma cultura de violência. E essa cultura de violência está, digamos assim, imantada. Nós estamos mergulhados nele e não percebemos. E vamos replicando um comportamento que nos afasta cada vez mais da nossa origem espiritual, que é muito boa porque fomos criados simples e ignorantes por Deus. E vamos ter então um desvio de comportamento que nos induzirá às tragédias da humanidade, que começam em nós mesmos e que se espalham para aqueles com os quais convivemos no lar, na família e por consequência para toda a sociedade. Desse ponto de vista, a nossa responsabilidade é uma corresponsabilidade. O que você faz também me afeta. Toda ação violenta é uma ação indutora da violência alheia, ainda que ela esteja ocorrendo no outro hemisfério do planeta. Porque ser humano é ser junto, é estar junto. Tudo nos afeta.
Porque hoje é com você, amanhã é comigo. E quando não pensamos solidariamente pelo princípio da cooperação e da humildade, teremos muitos problemas. Teremos muitos problemas. Então, podemos perceber que por falta de educação, nós tivemos no século passado cerca de 68 focos de guerra. Fechamos o século XX com mais de 15 mil guerras. 15 mil guerras, no século XX apenas. Foi o século mais violento da história da humanidade. Talvez nem a Idade Média tenha sido tão tenebrosa assim. Das 15 mil guerras, 80% foram perpetradas por religiosos. E desses 80% foram perpetradas por cristãos. Nós cristãos nos tornamos uma raça de guerreiros. Nós não entendemos a mensagem do Cristo. Veja o desafio do homem na terra. Porque problemas criados pelo próprio homem haverão de ser solucionados pelo homem. Obviamente com a assistência dos anjos de Jesus. Mas a responsabilidade primordialmente é nossa. Não poderemos fugir deste papel, desta função, desta responsabilidade, como tenho dito. 15 mil guerras, minha gente. Vamos perceber ainda que o narcotráfico no mundo tem faturado mais que o petróleo, que o faturamento do petróleo. Em 2017, a Petrobras faturou cerca de 100 bilhões de reais. O narcotráfico, segundo a ONU, faturou 750 bilhões de reais. No Rio de Janeiro, nós temos cerca de 150 mil pessoas viciadas em crack. Aqui em Uberlândia, não deve ser fácil, não deve ser muito diferente. A situação é muito complicada. Obviamente, guardadas as devidas proporções entre Rio de Janeiro e Uberlândia, obviamente. Mas queremos dizer que poluímos as águas, contaminamos os rios, porque isso também é violência. É uma responsabilidade nossa, que é compartilhada. Contaminamos a nossa atmosfera. Enfim, meus amigos, cometemos delitos. 800 mil pessoas, milhões de pessoas na Terra vivem abaixo da linha da pobreza. E 22 mil crianças passam fome no mundo, segundo a ordem, a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Veja o desafio que temos pela frente. E o que isso tem a ver com você? Eu não provoquei nada disso, pensaríamos, né? Você poderá pensar. Mas é uma responsabilidade compartilhada. Porque ser humano é ser junto. O Brasil, que esse avó, esse coração do mundo, o pátrio do Evangelho, e é, e continuará sendo, e será mais ainda, subiu da 4ª posição para a 3ª posição como o maior país exportador de armas leves do mundo. Somos exportadores de armas. Somente no Brasil, de 2001 até 2016, desencarnaram por arma de fogo, por homicídio, 600 mil pessoas. Isso dá mais ou menos 37, 40 mil pessoas por ano. Vejam, minha gente, o desafio que temos pela frente. Alguma coisa devemos fazer. Não poderemos ter apenas a esperança de esperar de braços cruzados, mas é uma esperança de esperançar, no sentido de realizar, fazer e acontecer. Porque Jesus nos aguarda e somos o sal da terra, que haverá de salgar, de dar tempero e gosto à sociedade, à civilização atual. Chegamos então, meus amigos, ao grande desafio então da educação. E a educação aqui é uma proposta que não se circunscreve apenas ao lar, mas a todos os âmbitos da sociedade humana. E por que não falarmos aqui da educação da escola, uma cultura de paz, que nos faça entender o outro de um outro ponto de vista? Não é um combate à violência porque nós não somos soldados. É um combate à violência pela construção de uma cultura de paz, porque haveremos de chegar às causas da violência. E a paz aqui, minha gente, não é calma nem tranquilidade. Calma e tranquilidade são consequências da paz. Porque a verdadeira paz é uma ação contínua, é uma ação concreta, objetiva, daquele que faz o bem em qualquer circunstância. E esta paz pode ser concretizada pelas pequenas condutas, pelo pensamento, pela oração, pela prática do bem, do perdão, e de todos os requisitos, de todos os antídotos fornecidos por Jesus e pela doutrina espírita aos nossos corações. É um desafio. A paz também da escola. Eu sou de uma geração, não sei se vocês sabem, que estudava sempre as guerras. Sempre estudamos guerras. Claro que é preciso conhecer a história para que ela não se repita muitas vezes.
Mas é preciso entender também que não podemos falar apenas das guerras, mas devemos também falar dos pacifistas. Eu nunca ouvi falar dos pacifistas da minha época de escola. As coisas estão mudando, graças a Deus. Porque nós temos grandes missionários na área do magistério, alguns deles estão até aqui presentes, que trabalham com outras concepções, para além das ideias, para além da cultura de violência, pela violência simplesmente. Eu me recordo aqui que eu tinha que estudar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial decorada. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quase Terceira Guerra Mundial, guerras púnicas, guerra dos farrapos, guerra de Canudos, guerra do Paraguai, guerra dos Serranos, guerra dos Tritânicos, todo de guerra. Era só guerra. Eu tinha que decorar, inclusive, o nome de todos, eu tinha de cor, o nome de todos os imperadores romanos, todos sanguinários e psicopatas. E a gente tinha que decorar esse negócio. Não é? É preciso conhecer os reis de Roma, 7 reis, não é? 4 etruscos e 3 latinos. Enfim, nós tínhamos que estudar essas coisas. E a gente não tinha chance, como é feito hoje em dia, por exemplo, de estudar a vida de Francisco Cândido Xavier. Albert Schweitzer, meu Deus do céu, o grande missionário que veio da Europa, o maior intérprete de Bach, e que saiu e renunciou a tudo, fez medicina só para ir à África, para ajudar os seus irmãos lá na região de Lambaréné. Martin Luther King Jr., Dom Helder Câmara, um pacifista social católico. Porque aqui não é importante, minha gente, os sectarismos que nós devemos combater. Não são importantes os sectarismos, os divisionismos. Não é nada disso. É uma proposta de solidariedade, não de beneficência exclusiva, como diz o Evangelho. É de inclusão, de respeito, de solidariedade, de humildade, conforme nos preceitua a doutrina espírita. Então, podemos ver aí que se estudamos estas coisas, e a paz aqui do nosso ponto de vista, significa muito mais do que calma e tranquilidade. E eu fui tentar buscar o sentido dessa palavra. E encontrei, salvo engano, para o susto de vocês, encontrei um verbo que é um verbo esquecido da língua portuguesa, que é o verbo pasear. Eu não sei se vocês sabem. Existe um verbo chamado pasear. Vocês já ouviram falar disso? É natural que não tenham ouvido, porque, afinal de contas, pasear é uma coisa muito rara em nossos meios. Pasear é fazer a paz. E esse verbo é um verbo de ação. Eu fiquei pensando, que coisa interessante. Se o verbo pasear é um verbo de ação, então o seu substantivo significa o quê? É a paz, é o equilíbrio da ordem pela ação contínua. E para isso devemos ser educados no bem. Porque aquele que faz o bem não é inativo, não é omisso. E minha gente, com todo respeito, para a construção da paz nós não podemos ser indiferentes e nem omissos. Eu já vou fazendo as minhas propostas para a solução, para a construção de um mundo melhor. Obviamente, começando por mim mesmo. A omissão e a indiferença. O contrário de paz não é guerra. O contrário de paz é inatividade, é indiferença, é omissão. O mal já está tomando conta, a humanidade conspurcada pela loucura, pelo suicídio, pela criminalidade, e continuamos, digamos assim, tímidos diante das circunstâncias. Vejam, as problemáticas engendradas pela humanidade haverão de ser solucionadas também pela humanidade. Ela não estará sozinha, porque Jesus não nos abandonará. E por pior que sejam as circunstâncias da terra, Jesus é o nosso timoneiro, é aquele que nos sustenta. Mas há determinados problemas que somente nós mesmos podemos solucionar. A indiferença. Eu me lembro aqui da pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Ela diz assim: por que razão, olha que interessante, Kardec estava preocupado com isso naquele tempo. Por que razão a influência dos maus sobrepuja a influência dos bons? Olha só. Porque a gente se pergunta, meu Deus do céu, por que o mal está dominando? A gente pensa em pressão, mas na verdade é uma influência da mídia, porque há muita gente boa trabalhando também. Há muitos pais de família acordando de madrugada para sustentarem suas famílias. Enfim, existe esperança na terra e devemos acreditar nisso. Mas Allan Kardec pergunta, por que a influência dos maus sobrepuja sobre a influência dos bons? E os espíritos respondem, por incrível que pareça, dizendo o seguinte: pela preguiça dos mesmos. Porque os maus são intrigantes e audaciosos, mas os bons são tímidos. Quando estes quiserem, os bons ou quiserem, preponderarão. Não sou eu que estou dizendo, olha que coisa interessante. Não sou eu que estou dizendo, nós somos tímidos demais. Tímidos demais. Eu me lembro aqui de um episódio interessantíssimo com Chico Xavier.
Certa feita eu já contei aqui, mas vale a pena frisar, para mostrar que a atitude de pacificação é uma ação concreta, constante, persistente. Pode ser insignificante e pequenina aos olhos das criaturas humanas, mas ela surte o seu efeito. Chico Xavier ele gostava muito de crianças, e cuidava das crianças, colocava no colo, beijava a criança, e surgiu lá no grupo dele, salvo engano de Pedro Leopoldo, uma informação, uma fofoca, uma conversa muito estranha, de que o Chico era pedófilo. Vejam só que ponto chega a calúnia, a maldade na terra. Porque ele cuidava, gostava, brincava, dava bala, aquelas coisas, aquela coisa toda, botava no colo. E ele começou a ficar realmente um pouco preocupado com isso. Emmanuel Sagaz percebeu o temor de Chico e perguntou: o que está acontecendo? E o Chico respondeu o seguinte: olha, o senhor sabe. Olha, Chico. E Emmanuel respondeu: veja bem, se você se preocupar muito com a opinião dos outros, você nunca vai fazer nada na terra. Faça o que está no seu coração, na sua consciência, e que Deus o abençoe. A partir desse momento, agora, pelo influxo da força amorosa de Emmanuel, ele começou a dizer o seguinte: ele não beijava mais crianças e nem abraçava crianças. Ele começou a beijar e abraçar as mulheres e os homens também, para mostrar para o mundo. Nada de indiferença, nada de omissão, né, gente? Ele fazia isso. Há também um pensamento interessantíssimo de Albert Einstein a respeito desse assunto. Porque nós somos muito tímidos. A gente vê a coisa acontecendo, mas eu não sou a favor nem contra. Muito antes pelo contrário. Ficamos assim, né? Há uma frase que está inclusive em Apocalipse, em que João escreve o seguinte sobre a influência de Jesus, dos espíritos superiores: não és quente, nem és frio. Porque és morno, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Olha que interessante, hein? Vocês já tomaram água morna? Aquilo dá um enjoo na gente, dá vontade de vomitar. Vocês entendem? Ele não é quente, não é frio, mas porque é morno, estou prestes a vomitar-te da minha boca. Nós seremos vomitados. Eu não sou bom, não sou mau, eu sou assim, não é? Eu não falo nada porque eu não posso, porque a caridade mandou. E a gente vai deixando o mal tomar conta. A briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é mesmo? Aí chega no feminicídio, vai para o tribunal do júri e fica por isso mesmo. O problema é dela, não tem nada a ver comigo. Olha, minha gente, cuidado. Indiferença e omissão. O contrário de paz para este mundo em guerra não é guerra necessariamente. É a indiferença, é a omissão, é a inatividade, é você saber não falar nada, não dizer nada. Eu também não estou dizendo que vamos provocar uma insurreição, uma guerra, pegar em armas, não é nada disso. Mas vamos protestar pelo direito, pela força do direito, não pela força do direito, mas pelo direito da força. Não é? Ou pelo direito da força, ou pela força do direito, como dizia Emmanuel. Enfim, podemos aqui usar os recursos do direito, da justiça, e podemos fazê-los pelos recursos disponíveis do mundo ainda imperfeito, mas pela nossa postura de paz, de responsabilidade, de compartilhamento, de caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Vamos ver então Albert Einstein dizendo o seguinte: a humanidade não se sente ameaçada apenas por aqueles que praticam a maldade. Ela também se sente ameaçada por aqueles que permitem que a maldade se faça. Olha só o que ele fala. Albert Einstein. Martin Luther King Jr. falava o seguinte: o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. A omissão, a indiferença. Compreendem? É preciso educação. Educação como um conjunto dos hábitos adquiridos para transformar a criatura. E, meus amigos, esse processo haverá de começar pelo lar. E às vezes eu percebo, curiosamente, que muitos dos nossos filhos não são sequer tocados pelos pais. Alguns professores nos dizem que o único adulto que os toca é o professor e a empregada doméstica. Porque hoje eles acordam muito cedo e não são acordados pelos pais. Os pais saem para trabalhar e ele é despertado por um celular. Ele se acorda sozinho, se higieniza sozinho e pode contar, às vezes, quando pertence a uma classe social melhor, com a assistência e com o amparo de uma empregada. Mas essa empregada não exerce autoridade moral sobre ele. É uma relação de subordinação. Ele é o patrão e ela é a empregada. E quando ele vai para a escola no primeiro dia, ele passa então o dia todo, houve um tempo em que as crianças acompanhavam pela televisão, eu sou dessa geração, nos programas infantis, as loiras, todas as apresentadoras eram loiras de programas infantis.
Esse menino acompanhando essa característica, quando ia no seu primeiro dia de aula, comparecia à sala de aula e via, por exemplo, uma professora afrodescendente, ele tinha um estranhamento. Porque não está acostumado com aquilo, porque é uma realidade. E o mais interessante é que aquela empregada não era uma empregada simplesmente, era uma subordinada, não é? Porque a relação ali não é uma relação empregatícia. Ele manda e ela obedece. E essa relação empregatícia se transfere pelo isolamento da convivência da criança com os pais para a relação pedagógica com o professor. E aí você vai ver aquele menino colocando o dedinho assim na sua cara, na sala de aula, e falando, eu pago o seu salário. E você vai ficar com aquela vontade fraternal de matar o menino, né? E não vai poder, porque a relação pedagógica não é uma relação essencialmente de consumo, permeada pelo Código de Defesa do Consumidor, não é nada disso. Ela também tem implicações jurídicas dessa natureza, mas é uma relação de amorosidade, é uma relação de afeto, é uma relação pedagógica, de orientação, de esclarecimento. Vejam, meus amigos, muitos desses meninos, quando chegam à universidade, chegam muito feminizados. É isso mesmo, não estou falando de orientação sexual, não. Porque eles convivem muito com as mulheres, com as empregadas. E quando chegam à universidade, chegam muito femininos, com características muito próprias. Não digo que é ruim, mas são fenômenos muito curiosos. Não possuem as referências do pai, da mãe, da masculinidade, da feminilidade. Não estou falando de orientação sexual aqui. Estou falando da influência que os pais exercem sobre os seus filhos, porque isso está provado. É educação para o bem, a educação familiar. E eu percebo que a família conta com esses recursos. É muito interessante, não conta com esses recursos. É muito interessante perceber que há 30 anos, eu conversando com a minha mãe, há 30 anos, mais ou menos 30, 40 anos, a casa tinha uma configuração familiar muito interessante. Na sala, que era o ponto de encontro da família, tinha uma mesa. Adivinhe para que será essa mesa? Para almoçar, fazer as refeições. Vocês acreditam nisso? Quando eu ouvi dizer, eu acreditei que aquela mesa era para fazer as refeições da família, onde a família se reunia para fazer a refeição. E na sala tinha também um altarzinho, uma imagem. Com a chegada da televisão, tiraram a imagem dali, removeram a mesa para outro lugar e puseram o sofá. E as pessoas não conversavam mais. Ela me conta isso. As pessoas não conversavam mais. Elas olham para a televisão e, digamos assim, só dizem uma palavra, e vai assistindo a televisão. Não há convivência. E o fenômeno se acercou mais ainda com a chegada do micro-ondas, porque agora você não precisa sentar-se à mesa, você pode chegar a hora que quiser. Está todo mundo no quarto, você passa, esquenta a comida, come, vai para o quarto e não convive. Isso se transfere, você sabe onde é que as famílias atualmente estão se encontrando mais frequentemente? Há uma coisa curiosa. Vamos comer comida caseira, você aceita comida caseira? Vamos fazer uma comidinha caseira hoje? Vamos. Onde é que a gente vai? Vai para um restaurante. Comer comida caseira. Tem alguma coisa errada com a nossa família. E então, as famílias se encontram atualmente no shopping center. Descem para a praça de alimentação, colocam um sanduíche, parece uma hóstia consagrada, dentro daquele pacote de papel, e você come aquele negócio. Você escolhe a comida, ela não é personalizada, né? Você escolhe a comida por números, totalmente impessoal. E você escolhe a comida, na minha terra, quem come em saco é bicho. Aqui a gente come e acha bom, acha bonito, acha interessante. Você queima o seu cartão de crédito, mas o importante é que você é um consumidor, que você pode. E volta para casa frustrado e não conviveu. Tempo para quê? Tempo para quê? Que coisa estranha. Temos sofrido um bombardeio das mídias, dos meios de comunicação, que tem retratado, esvaziado ou retratado a angústia existencial das criaturas humanas. Eu me recordo aqui, vocês vão se lembrar também, de uma propaganda com Marina Rui Barbosa, em que ela é uma sereia. Vocês sabem dessa propaganda? Vocês se lembram? Ela é uma sereia. O carro está acompanhando a sereia. Vocês se lembram disso? E é interessante que tudo lá é pensado. Eu adoro as propagandas, gente. Eu adoro propagandas de carro de bebida, porque são as mais inteligentes, mas são as mais diabólicas também. Então, ela é uma sereia. Ela vai mergulhando assim. Vocês se lembram disso ou não? E o carro vai acompanhando. É um rapaz muito bonito no carro, acompanhando a praia, né? Ela vai acompanhando. Aí você não sabe se ela está acompanhando o carro ou se ele está acompanhando a sereia. Na verdade, parece que eles estão se buscando ali. Tudo indica. E eles vão caminhando, e o carro para, um carro muito bonito, da Renault, propaganda. É vermelho, gente, tudo é pensado. Vermelho é uma cor quente, sensual. Entende? Tudo é pensado.
E chega um determinado ponto em que o carro para perto do cais, ele desce do carro e pula para se encontrar com ela. Aí você fica pensando, nossa, vai ser lindo demais, porque afinal de contas é Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa, pense bem, aquela deusa, não é mesmo? Está lá e parece que vão se encontrar, um grande momento que o amor vai se dar. E de repente de repente ela mergulha ali. Ele já está próximo, vai ao encontro dela, ela mergulha e reaparece dentro do carro. Dá a partida do carro, vai embora e deixa para trás. Que coisa esquisita. Que coisa esquisita. Há uma mensagem aí. Ela dominou ele. A sereia é um ser mitológico. Não existe. Ela é a representação. A sereia é a representação simbólica do nosso desejo. Porque numa sociedade de consumo, você tem desejos que nunca são satisfeitos. Depois que você os satisfaz, você tem outros desejos que satisfeitos geram outros desejos e outros desejos, e você está sempre desejando e nunca se satisfazendo. Numa sociedade, num mercado de consumo, minha gente, que esvazia, que vive esse vazio existencial, o indivíduo está sempre buscando e nunca se satisfaz. Jamais se satisfaz. Nunca está satisfeito. Então, Marina Rui Barbosa ali é mais do que uma mulher. É um ser mitológico, buscado, querido, mas que não é conquistado jamais, porque está sempre fugindo. Ela, em tese, estaria buscando o amor, mas na verdade, ele está buscando o amor. E para conquistar o amor, ele precisa do carro. O carro não é um objeto em si mesmo. Ele tem o carro para conquistar a mulher. E a mulher o seduz para conquistar o quê? O carro. Entra no carro e vai embora. Minha gente, vocês concordam com isso, mulheres? Vocês aceitam isso, cara? Porque eu, como homem, não aceito um negócio desse. São mensagens subliminares. E a gente vai acreditando nisso. É um vazio existencial. O importante é ter o carro para ter mulher. Mas para a mulher, o importante não é seduzir, usar o homem para ter carro. Vocês concordam? É uma mensagem machista, preconceituosa. É um culto à violência. Cultura de violência. Isso está, digamos assim, nos sufocando. Nós estamos mimetizando estas mensagens. Nós as interiorizamos e vamos replicando condutas e comportamentos de violência por aí. Então eu quero dizer que precisamos de uma cultura de paz baseada na verdadeira educação do amor, na educação dos filhos, na educação em que os indivíduos convivam. Minha gente, e precisamos de tempo, porque a educação, a convivência exige tempo, mas nós não queremos gastar o tempo, né? Estamos muito apressados na atualidade. Temos a impressão de que o tempo está passando muito depressa, mas na verdade somos nós que passamos pelo tempo muito depressa e não atentamos para as circunstâncias, aos momentos importantes que Jesus nos oferece. O tempo. Vocês sabiam? Por que será, já vou encerrando, por que será que as aulas têm duração de aproximadamente 50 minutos? 50 minutos, por que não são 60 minutos, 1 hora, 1 hora e meia? Porque aquele tempo, 50 minutos, havia uma pesquisa que indicava que 50 minutos era o tempo máximo que eles aguentavam. Mas houve uma nova pesquisa no início do século passado que mostrou que o tempo de concentração dos meninos caiu para 6 minutos. 6 minutos é o tempo máximo que eles aguentam. E se vocês perceberem, os programas de televisão são todos blocados. E tem mais ou menos essa duração. Porque se você fizer um programa muito longo, as pessoas não mudam de canal e o Ibope cai. Vejam, tempo. Precisamos de tempo para essas coisas. Mas a convivência exige tempo, de maturação, de aquecimento, de convivência, de carinho, de respeito. E para isso eu gostaria de propor mais uma vez. Eu peço a licença de vocês para a minha repetição. Gostaria de propor que façamos pamonha. Porque pamonha não é para comer, pamonha é para conviver. Porque aquele negócio dá trabalho demais, não compensa. Só o medo de pamonhas assim que não compensa. Pamonha, sabe para que é? É para conviver. Porque enquanto você vai fazendo aquele negócio, aquela trabalheira toda, você vai convivendo, conversando, dialogando, contando piada, fazendo fofoca. E o tempo vai passando e você vai vendo aquelas gostosuras. São momentos, entende? Pamonha não é para comer, pamonha é para conviver. O mundo está do jeito que está por causa das guerras, porque o mundo está despamonhanizado. Precisamos não despamonhanizar o mundo. Vamos conviver mais, minha gente. Compreendem? E um recurso formidável para isso é o culto do Evangelho do Lar. O culto do Evangelho do Lar é um momento formidável de convivência. Porque é um instante que podemos falar de Jesus. É um instante que podemos nos olhar nos olhos, nos tocar.
podemos falar das mensagens dos Espíritos superiores para as nossas vidas, ouvindo-lhes os conselhos para os desafios específicos da nossa casa, porque eles conhecem a nossa história, conhecem o nosso passado reencarnatório, a nossa vida pregressa, e sabem das nossas destinações futuras. E para isso precisamos de intuição, de campo mental para a recepção das suas ideias. E o culto do Evangelho no lar é um instante que nos criamos ambiente propício para a incementação das suas ideias sublimes e para a atenuação de dores e de sofrimentos. Vocês estão entendendo? É muito importante. Eu gostaria aqui de encerrar recordando a importância do amor pela educação, a fim de que a nossa cultura de paz possa se espalhar pelo mundo e aos poucos conquistar os corações mais empedernidos, principalmente aqueles que exercem poder e autoridade no mundo e que utilizam esses recursos para a destruição e para a morte. Mas se isso não for possível, que nós nos redimamos, que nós nos transformemos e sejamos algo diferente pela conduta que tivermos no mundo, para que ele seja melhor. Não é muito o que Jesus espera de nós, que sejamos simplesmente homens de bem, que façamos o esforço de repressão aos nossos vícios, enaltecendo as nossas virtudes, para que as qualidades possam suplantar a influência dos maus na terra. Para que não sejamos tímidos, é necessário que façamos alguma coisa em nome da paz, que é uma ação concreta no bem pela educação do amor. Divaldo Pereira Franco, ele esteve certa feita em visita, várias vezes aliás, foi muitas vezes à Índia, e foi visitar Satya Sai Baba. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse homem. Satya Sai Baba era um benemérito, era um homem extraordinário, porque ele fundou uma instituição filantrópica de atendimento à sua comunidade numa cidade chamada, numa região chamada Puttaparthi, na Índia. Mas ele também se celebrizou pelos grandes fenômenos paranormais e mediúnicos que ele produzia. Ele fazia materializações, transportes, era um médium, era um paranormal extraordinário. Mas a sua obra de amor foi muito maior pelos frutos que ela gerou na sociedade miserável daquela região. Divaldo foi visitá-lo com alguns amigos espíritas, porque ele queria conhecê-lo. E quando lá chegou, ele ficou muito impressionado e foi acompanhado por um garoto de aproximadamente 10, 11, 12 anos, que servia de guia aos turistas que passaram por lá. E Divaldo, então, passou a ser acompanhado pelo menino, bem como os companheiros da comitiva. E ao final, no último dia, quando eles estavam encerrando as visitas lá no ashram de Sai Baba, eles então foram até o menino e agradeceram pela assistência, pelos serviços prestados, porque afinal de contas ele era um guia, era um menino muito pobre, era aqueles meninos em situação de rua, porque na Índia há muita pobreza, muita miséria, muito abandono, há muita insegurança social, e aquele menino era a representação disso, juntamente com os outros que, para sobreviver, buscavam prestar serviços aos turistas daquela região. E quando o Divaldo foi se despedindo, ele olhou para o grupo de brasileiros e disse o seguinte: eu vou aceitar o pagamento de todos vocês, menos do Senhor, e apontou para o Divaldo. Mas por que, meu filho? Porque o Senhor é o meu pai de outra vida. Porque a cultura religiosa daquele país, ela é predominantemente reencarnacionista. E o menino começou a dizer: o Senhor é meu pai. Mas ele nunca tinha visto aquele menino. Morava nas ruas. Mas o Senhor é meu pai. Por favor, leve-me consigo. Leve-me embora, não me deixe aqui. Meu coração realmente estava esfacelado. E ele começou a dizer: não posso, meu filho. Mas o Senhor é meu pai, me leve daqui, não me deixe aqui não, por favor. Não posso, porque eu sou um homem solteiro e as leis do seu país não permitem. Não posso. Mas eu quero lhe dar um presente, já que você não quer receber o meu pagamento, aqui você faz justo, porque você é um trabalhador, eu quero lhe dar um presente. Vou dar de presente a você este livro, me tirou do bolso um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, versado para a língua inglesa. Mas ele sabia também que aquele livro não poderia ser lido porque o menino era analfabeto. Falava inglês muito mal, muito mal. Ele autografou o livro, colocou algumas palavras, colocou o nome completo e o telefone e seu endereço do Brasil. Entregou para o menino e sabendo, e entregou, ele disse: mas eu não sei ler, não tem importância. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse livro, meu filho, isso em inglês,
E você vai pegar esse livro, e quando você estiver sofrendo muito na vida, porque eu sei que você está sofrendo, você vai pegar esse livro e colocar no seu peitinho assim, e vai olhar para os céus, e vai pronunciar esse nome que eu vou te ensinar agora. Jesus. Jesus. Pronuncie essa palavra com toda a fé, com toda a confiança, com toda a humildade. Acredite. Principalmente nos instantes de maior dor e de sofrimento na sua vida, porque eu sei que você está sofrendo. E eu não poderia ajudá-lo, porque eu deveria partir para o Brasil. E ele então entra no carro juntamente com os amigos, mas ele não resiste, ele era cardíaco, ele não quis olhar para trás. Né? Muito cardíaco ainda, doente. Mas ele não resistiu, deu uma olhadinha para trás e viu um menino sentado no meio-fio do passeio, segurando o livrinho assim no peito e olhando para o céu e falando alguma coisa, balbuciando alguma coisa que ele não entendeu. Voltou para o Brasil, foi para a Mansão do Caminho. Meses passados, o telefone toca lá na Mansão do Caminho, em Pau da Lima, em Salvador, Bahia, Brasil. É uma ligação internacional, exatamente, a telefonista me informar, naquele tempo era assim, né, gente? Hoje é mais fácil. É uma ligação de toda parte da Índia. Ele atende e ouve a voz de um menino. E o menino começa a gritar, ele começa a gritar no inglês muito difícil, e ele sabe, ele conhece a voz, ele, é o menino de 12 anos, o filho de outras vidas, o seu filho indiano, que estava tentando falar com ele. E ele começou a gritar de um lado, o menino gritava de outro, e gritava de um lado, gritava de outro, um inglês muito mal, ninguém entendia nada, mas eles entenderam, porque a linguagem do amor é assim. Quando ele gritou bastante, os dois estavam exaustos, de tanta alegria, de tanta emoção, alguém toma o telefone do menino e começa a falar com ele. Era uma mulher que se identifica como sendo inglesa de origem e que morava na Índia há muitos anos, mas era também frequentadora do Ashram de Sai Baba. E uma das visitas que ela fez, ela acabou se tornando amiga do menino que lhe prestava serviço, porque ele era um guia de turistas por ali. E conversa vai, conversa vem, ela então o convidou para que fosse a sua casa para tomar um chalacinho. E ele foi, ela colocou a mesa, uma mesa farta, e ela deu a ordem, pode comer, meu filho. E ele avançou e comeu tudo, porque afinal de contas as crianças pobres são muito famintas. Ele comeu bastante, depois de comer bastante, ela colocou de novo, repetiu o processo, e ele se lançou novamente sobre a mesa e comeu tudo outra vez. Depois que ele comeu bastante, ele disse, vamos embora. Não vá, mas eu preciso. E foi embora. E com o passar dos dias, ela foi estreitando laços com a criança. E ele sempre voltava, mas ele nunca voltava sozinho, porque agora ele trazia os coleguinhas da rua também. E ela sempre dava comida para eles, e foi fazendo amizade e tudo mais. E ela vai contando essa história para Edivaldo. Então, seu Edivaldo, eu estou ligando para o senhor por algumas razões. Porque em uma das visitas que ele me fez, eu pedi que ele dormisse em minha casa. E ele aceitou. E ele me pediu um favor. Senhora, por favor, eu não sei ler nem escrever. A senhora poderia, por favor, ler uma página desse livro para mim, que eu ganhei de presente? E tirou o livro. Era o Evangelho segundo o Espírito, já surrado, muito sujo. Com a dedicatória do Edivaldo, era um livro em inglês, traduzido. Entregou e ele se deitou e ela foi lendo para o menino. O menino adormeceu. E ela continuou lendo, porque achou a leitura muito interessante daquele livro. Falava de um tal de Allan Kardec, que eu nunca tinha ouvido falar. Falava de reencarnação, de mortalidade da alma, de mediunidade, de comunicabilidade, dessas coisas. Ela achou tão interessante aquele assunto. Falava de Deus, de Jesus. Que coisa interessante, que assunto interessante. E ela foi lendo a noite inteira. E com o passar dos dias, ele sempre foi voltando, trazendo mais amigos e tudo mais. E eu estou aqui, seu Edivaldo, primeiro, para colocar o garoto em comunicação com o Senhor, porque ele estava com muita soledade, muita saudade do Senhor. Mas eu também quero dizer que eu vou adotar esse menino, porque eu não tenho filhos. E eu também estou dizendo que eu vou abrir na minha casa uma instituição de assistência às crianças abandonadas, porque o menino sempre trazia mais e cada vez mais. E eu quero que o Senhor pudesse, se o Senhor puder. E eu gostaria de dizer que também agora sou espírita. E eu gostei tanto daquela obra que eu gostaria que o Senhor me mandasse outras. Naquele tempo era assim, hoje era mais fácil. Me mande outras obras. E o Edivaldo então fez um intercâmbio com ela, mandando obras. E foi essa mulher mesma, que adotando o menino, que o viu um dia com o livro no peito, chorando, pedindo socorro a Jesus, que fundou na Índia o primeiro centro espírita do país, em homenagem a Joana de Ângeles.
São os milagres do amor, meus queridos. Eu acho que o mundo tem jeito. Eu acho que há esperanças. Porque como filhos de Deus, haveremos de ver pelo esforço no bem, não pela omissão nem pela indiferença, pela edificação de uma cultura de paz, com muita humildade e educação, para que a grande Jerusalém dos céus, como previu e profetizou João Evangelista, possa descer sobre a terra, banindo dos nossos corações e de todos os quadrantes da nossa sociedade terrena a miséria, a dor, a fome, a guerra e a morte. Muita paz, meus queridos. Que Jesus nos abençoe.